Hoje nós falaremos sobre razão e proporção. Você sabia que a razão e a proporção são conceitos matemáticos que estão diretamente ligados ao estudo das grandezas? Mas você sabe o que é grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido e a razão é uma divisão. A proporção, ela pode ser diretamente proporcional ou ela pode ser inversamente proporcional. E eu vou mostrar para você agora como identificar todas essas grandezas. A proporcionalidade será direta quando uma grandeza aumentar, a outra também irá aumentar. Por exemplo, quanto mais se compra um produto, mais dinheiro se gasta. Vamos pensar numa situação. Se você comprar um caderno que custa R$30, bom, comprou um caderno, gastou R$30. Mas se você resolver comprar 2 cadernos, você vai gastar mais dinheiro, então você vai gastar R$60. E se você resolver comprar 3 cadernos, você vai gastar mais ainda. Então, o seu custo agora será de R$90. E é assim a proporcionalidade direta. Quanto mais você aumenta uma grandeza, mais vai aumentar a outra. Outra situação que nós temos é a proporcionalidade inversa. Como o próprio nome diz, vai ter alguma coisa que vai inverter. Nesse caso, quando você aumentar uma grandeza, a outra grandeza irá diminuir. Um exemplo muito comum que a gente tem aí diariamente é, por exemplo, se na sua casa você estiver sozinho para você fazer toda a organização da sua casa, você vai levar um determinado tempo para fazer essa organização. Mas e se você contar com a ajuda do seu irmão, da sua mãe e do seu pai? Vão ser 4 pessoas para fazer todo esse trabalho. Com certeza, vocês vão terminar bem mais rápido. Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo vocês vão gastar para realizar aquele trabalho. Com isso, a gente tem a conclusão que a proporcionalidade inversa, quanto mais a gente aumenta uma grandeza, que nesse caso foi quantidade de pessoas, menos tempo se gasta. Com esse estudo de razão e proporção, nós utilizamos um conceito matemático que se chama regra de 3. Esse conceito de regra de 3, ele é muito utilizado tanto na área da matemática, ele é utilizado na física, na química, na biologia e em diversas outras áreas do conhecimento. Com isso, eu vou trazer uma situação problema para a gente aplicar esse conceito da regra de 3 aqui para vocês. Então vamos para a nossa primeira situação problema. Para percorrer 300 quilômetros, um determinado veículo consome 40 litros de combustível. Se esse mesmo veículo, nas mesmas condições que ele estiver ali trafegando, se ele dispuser de 70 litros de combustível, quantos quilômetros ele poderá percorrer com essa quantidade? Bom, temos aí uma situação que envolve as grandezas, o estudo de grandeza, e a gente precisa analisar se isso é diretamente ou se isso é inversamente proporcional. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma tabela que é muito legal de se usar. Essa tabela vai ter 2 colunas. A primeira coluna vai falar sobre a quilometragem do veículo. Então, eu estou colocando aqui 300 quilômetros. Com esses 300 quilômetros, o meu veículo percorre, ele utiliza 40 litros, que é o que eu vou colocar na segunda coluna. Na informação foi dita pra gente na situação problema que ele vai ter agora disponível para ele 70 litros de combustível. E a pergunta foi: quanto ele percorrerá? Quanto ele vai conseguir andar com esses 70 litros? E aí nós temos uma incógnita. E aí nós temos que pensar um pouquinho. Se eu aumentei a quantidade de combustível
Será que vai aumentar a quantidade de quilômetros que esse veículo vai rodar ou vai diminuir? Vamos analisar, pessoal. Com certeza irá aumentar. Então, aumentei o combustível, eu vou aumentar a quantidade de quilometragem. Se aumentou as duas grandezas, ela é diretamente proporcional. Nós vamos montar agora aqui o passo a passo dessa resolução. Então, primeiro, para resolver esse problema, nós montamos uma razão entre essa tabela que nós descrevemos aqui. Então, a gente vai escrever que 300 está para x, assim como 40 está para 70. As duas frações, como a gente disse no início, a razão é uma divisão. Então, nós escrevemos aí essas duas divisões. Antes de começar a resolver, a minha dica é simplifique. Então, lá no 40 está para 70, você pode simplificar esses zeros, ou seja, dividir por 10. Quando você simplificar, você ficou com 4 que está para 7. E agora a gente começa a aplicar a regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Nós chamamos de os meios multiplicam com os extremos. Com isso, o x vai multiplicar com o 4 e o 300 irá multiplicar com o 7. E nós vamos ter essa igualdade aqui, que é uma equação do primeiro grau. Fazendo as multiplicações e isolando o nosso x, 300 vezes 7 é igual a 2.100. Isolando o x, nós vamos passar esse 4 para o outro lado da igualdade, ele vai dividir esse 2.100. O resultado final ficará 525. Com isso, a gente conclui que a distância que o nosso veículo poderá percorrer será de 525 quilômetros. E é isso, muito simples essa regrinha de 3. Agora eu vou trazer mais um exemplo para vocês. Vamos então para mais uma situação problema. Vamos supor que você precisa fazer uma viagem de Cuiabá até Rondonópolis e que geralmente a sua velocidade é de 60 km por hora e que você tem um tempo, de trajeto, você gasta aí 4 horas para fazer esse percurso. Pessoal, se nesse dia que você vai fazer essa viagem, você vai com uma outra pessoa e essa pessoa dirige um pouquinho mais rápido, essa pessoa vai a 100 km por hora, porque ele está numa rodovia, ele pode ir um pouquinho mais rápido. Será que você vai gastar mais tempo ou será que você vai gastar menos tempo? Para isso, monte aquela tabelinha da proporcionalidade para a gente descobrir se essa grandeza é diretamente ou se ela é inversamente proporcional. Então, nós temos duas grandezas envolvidas, a velocidade e o tempo. Montamos aqui a nossa tabela. Na primeira informação, nós temos que com 60 km por hora, você gasta 4 horas para fazer esse percurso. E se for a 100 km, qual será o tempo? Vamos analisar se isso é diretamente ou se isso é inversamente proporcional? Pessoal, eu aumentei a velocidade. O que será que vai acontecer com o meu tempo? Com certeza ele vai diminuir. Então, se eu aumentei uma grandeza e eu diminuí, a outra está diminuindo, com certeza isso é inversamente proporcional. E quando nós temos uma grandeza inversamente proporcional, no momento de realizar a regra de 3, você precisa inverter uma razão. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Montando então essas razões para calcular e aplicar a regra de 3. Galera, é muito simples. A primeira coluna, nós vamos escrever a razão do jeitinho que ela aparece. 60 está para 100, ou seja, os 60 quilômetros está para 100 quilômetros. É a primeira razão. Colocamos
colocamos o símbolo da igualdade e a segunda razão precisará ser inversa, porque a nossa grandeza, a nossa proporção é inversa. Então, em vez de você escrever que 4 horas está para x, você irá inverter. Você colocará que x está para 4. É muito importante que você faça essa inversão. Antes de ir para o cálculo, vamos simplificar, porque fica muito mais fácil no momento de realizar os cálculos, tá bem? Então, nós vamos simplificar aqui primeiro. O zero do 60 com um zero do 100. A gente já ficou com 6 décimos. Vamos simplificar mais uma vez, vamos dividir por 2, porque o 6 e o 10 são números pares, então eu posso dividir por 2. Quando eu simplifico isso, eu fiquei com 3/5. Por que é importante simplificar? Porque o nosso cálculo fica menor, fica mais fácil de ser realizado. Agora, nós vamos fazer a multiplicação cruzada, multiplicar os meios com os extremos, como a gente já aprendeu. Então, a gente vai fazer que 5 vai multiplicar com x e 3 vai multiplicar com 4. Fazendo essa multiplicação e isolando esse x aqui no primeiro lado da igualdade, nós temos que 3 vezes 4 é 12. Vamos passar esse 5 dividindo esse 12. Então, 12 dividido por 5 vai ser igual a 2,4. Mas e agora? Quanto tempo é isso? 2,4? Pessoal, é bem simples. Esse 2 que está antes da vírgula, ele é a parte inteira. Então, significa que o veículo gastou 2 horas. O vírgula 4 é a parte decimal. Para descobrir quantos minutos, é só você multiplicar esse 0,4 por 60, porque o total de uma hora são 60 minutos. Quando fazemos essa multiplicação, nós chegamos em 24. Então, nós concluímos que esse veículo irá gastar 2 horas e 24 minutos. Muito mais rápido, né, gente? Então, finalizamos aqui esse segundo exemplo com a proporcionalidade inversa. Então, pessoal, após essa aula de razão e proporção, aplicando o estudo de grandezas com a regra de 3, você já consegue resolver vários problemas do seu cotidiano. É muito importante que você faça esse estudo, que ele é um estudo muito recorrente nos concursos públicos e serve também para a nossa vida. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!